A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Me chamo Israel Lucas e servimos ao Senhor como pastor auxiliar aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Caxias, no estado do Maranhão. Estamos aqui para trazer um pouco mais das meditações da Escola Bíblica Dominical. Para a honra e glória do Senhor, servimos aqui também como coordenador da Escola Bíblica Dominical, sobre a supervisão do nosso querido pastor-presidente, pastor Caetano Jorge Soares, e também coordenamos uma área de trabalho pastoreando uma igreja, ok? E viemos aqui para trazer, nesse novo trimestre que se inicia, próximo domingo teremos a lição de número 1, aqui do quarto trimestre, da lição do pastor Wagner Gabi, lição de adultos até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Está aqui essa lição especial, lição maravilhosa, que vai nos incentivar a fazer missões segundo a vontade de Deus e cumprir esse chamado. Então, você que é novo no canal, espero que fique por aqui. Se estiver gostando do nosso conteúdo, coloque o joinha, interaja conosco aqui nos comentários. Fazemos isso com tanto carinho, com oração, para que chegue o melhor para você, para que você tenha subsídios suficientes e com isso venha servir melhor na escola bíblica dominical em que você foi chamado para ensinar a palavra de Deus, ok? Então, vamos iniciar essa nova jornada, que Deus nos abençoe e nos guarde na pregação da sua palavra. Ore por mim, que eu estarei também orando por vocês. Vamos lá? Então, eu quero rapidamente trazer aqui um resumo do sumário, apenas lerei o sumário para os queridos irmãos. Próxima lição, a primeira lição, na verdade, lição de número 1, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Nós iremos falar sobre isso hoje. Lição 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Lição 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Lição 4, missões transculturais no Novo Testamento. Lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Lição de número 8, missionários fazedores de tendas. Lição 9, a igreja e o sustento missionário. Lição 10, o desafio da janela 1040. Lição 11, missões e igreja perseguida. Lição 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Lição 13, o propósito de missões. E, por fim, missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. Está aqui 14 lições onde nós iremos discorrer a respeito desse tema tão especial, tão maravilhoso, que falará certamente aos nossos corações. Então, vamos iniciar aqui a lição de número 1, 1º de outubro de 2023, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico, texto áureo. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo, ok? E temos aqui a primeira lição, que tem a ver com a perspectiva de conceitos da grande comissão, tem a ver com as barreiras, tem a ver com o detalhamento da prática daquilo que devemos fazer e como devemos fazer e sobre o poder de quem devemos fazer. É interessante isso, porque a primeira lição vai nortear aí os demais capítulos. Lembre-se de uma casa, nós vamos partir agora da fundação, dos prolegômenos, dos pressupostos, para poder desenvolver esse assunto da melhor maneira possível, tá bom? Os irmãos que já nos conhecem sabem que não irei detalhar linha por linha, explicando, esse não é o nosso feitio, para lhes ajudar nesses subsídios. Nós iremos basicamente trazer para os queridos irmãos algo a mais, algo que não está no livro de apoio, algo que não está especificamente na lição ensinada, mas que tem a ver com o assunto que é importante que o querido irmão leve em sala de aula, para incrementar, para enriquecer o seu estudo e o seu preparo, tá bom? Então, eu quero introduzir esse assunto partindo de um pressuposto, daquilo que provocou fazer missões, podemos colocar desta forma, né? Quando nós falamos de missões cristãs, só faz sentido isso apenas à luz de uma anormalidade. Fazer missão faz sentido à luz de uma emergência real, ou seja, a convicção de que uma resposta, ela
exige, obviamente, uma pergunta de que um remédio, obviamente, necessita de uma enfermidade. Então vamos perceber o seguinte: qual que é a emergência? Qual que é a enfermidade? Em que nós iremos tocar? Por que é necessário fazer missões? Levante esses questionamentos. A emergência é o fato do pecado no mundo, que dominou, que infestou-se por meio de todos os seres humanos. E essa ameaça, obviamente que ela vai de contra a própria existência da humanidade. O próprio ser humano, ele deve entender, ele deve ter consciência do pecado e reconhecer que é pecador. Aí entra o poder do Evangelho, a boa notícia, a boa mensagem. Nós vamos falar sobre justificação, sobre santificação, sobre glorificação. Vamos discipular a fazer com que aquele irmão, aquela pessoa que foi alcançada por essa missão, por essa soberania divina, por meio da fé, arrependendo dos seus pecados, agora deve se comportar. É a santificação. Então, a mensagem da Escola Bíblica Dominical desse trimestre é para ensinar aqueles que estão caminhando em santidade, aos irmãos da fé, à igreja como um todo, a necessidade de alcançar outros, ok? Aquilo que foi escancarado para nós deve ser escancarado para toda a humanidade. Então, essa lição vem para nos desafiar, essa lição vem para mexer com o nosso conforto, vem para nos deixar desconfortáveis e cumprirmos o ID do Senhor Jesus Cristo, ok? Então eu digo para vocês, não seria necessário missões se o pecado não fosse uma séria realidade. Nem a doutrina da salvação, soteriologia, faria sentido sem a presença do horror e do pecado na humanidade. Então, o pecado, queridos professores, faz com que a salvação seja necessária. E o pecado torna missões cristãs necessárias. Então, enfatize isso no primeiro momento. O alvo de missões. Vamos olhar para aquilo que na teologia é conhecido como soberania mediada. O que é isso? É a missão humana no mundo criado por Deus. Ou seja, é uma atividade delegada, é uma tarefa delegada que a humanidade recebeu do Criador. Então, portanto, entretanto, o pecado, ele interferiu agudamente na humanidade. É o câncer da humanidade, é o que está destruindo os seres humanos. E o salário do pecado é isso que devemos entender e enfatizar, ok? Romanos capítulo 3, verso 23 fala sobre isso. Só existem 4 capítulos na Bíblia que especificamente não tratam dessa questão, desse problema. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Mas todo o restante, de Gênesis 3 até Apocalipse 20, trata do agir de Deus na história da humanidade, incentivando os seres humanos a fazer missões, pregar o Evangelho para toda criatura. O próprio coração missionário de Deus, o próprio fato propulsor de missões, que é a morte de Cristo na cruz do Calvário, e o próprio agente que nos capacita a fazer missões, que é o Espírito Santo que habita em todos nós, ok? Então vamos olhar e perceber a realidade do pecado, escancarar a ferida, para que com isso sejamos incentivados a apresentar o remédio da graça, ok? Então, vamos entender aqui na lição de número 1, o conceito, né? Aprendemos aqui o soberania mediada, vamos entender o que é grande comissão e essa questão aqui do enfoque etnocêntrico. Quero falar com vocês agora a respeito desse etnocentrismo. Vamos lá para um conceito, né? Etnocentrismo é um termo utilizado pelos antropólogos para representar o ponto de vista que nós todos temos. Todos nós temos um ponto de vista, todos nós temos uma cosmovisão, todos nós temos uma maneira de olhar a realidade. O etnocentrismo tem a ver com colocar a minha cultura no centro, tem a ver com colocar a minha perspectiva da sociabilidade, da sociologia, do estudo das relações em sociedade no centro. A maneira de me vestir é melhor do que uma outra cultura, a maneira que eu como é melhor do que essa cultura, a maneira de cultuar do meu ritual é melhor do que essa outra cultura. Então, etnocentrismo pode ser apresentado como uma barreira em que impede a pregação pura e simples do Evangelho, né? Aquilo que C.S. Lewis nos apresenta como cristianismo
puro e simples. E como diz Smalley, um grande missionário, ele fala que isso pode nos levar a crer que a nossa própria maneira de pensar, agir e falar é a mais correta, é a única certa. Isso pode ser um impeditivo com que você não esteja fazendo missões. Isso não impulsiona você a fazer missões. Ah, não, sou brasileiro, assembleiano, estou numa igreja legal, especial, e isso não me envolve a pregar o evangelho para outras pessoas. Eu vou me misturar com prostitutas, com drogados, com pessoas que creem dessa forma, com pessoas ideologicamente manchadas? Eu não. Então isso pode se tornar um elitismo que não vai te levar para o céu. O elitismo é totalmente contra a perspectiva bíblica. A Bíblia fala para todo cristão pregar, falar do evangelho, pregar a Cristo, e não ficar numa redoma achando que é melhor do que aqueles que os cercam. Essa não é a missão do nosso Senhor. Ele veio para os pecadores, ele veio para toda a humanidade, ele veio para todo aquele que reconhece que está precisando da sua graça, do seu poder e do seu amor. Ele veio para todos. Então, nosso Senhor Jesus Cristo não veio apenas para alguns. Aqueles que acham que não precisam são os que mais se afastam da realidade que a Bíblia exige que vivamos, ok? Então, isso é uma questão provocativa que faz com que tenhamos essa percepção. Um exemplo para você colocar em sala de aula, numa questão etnocêntrica, alimentar, vamos falar do alimento. O povo Yanomami, que está no meio da Amazônia, eles olhando para os brasileiros aqui do Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, esse povo está comendo verdura. Para ele pode ser estranho isso, é anormal, a sua cultura não permite. Mas o maranhense, o baiano, olha para o Yanomami, vê ele comendo lagarta. Peraí, isso é anormal, não é normal na nossa cultura isso. Então, é isso que devemos perceber, que existem barreiras que podem ser transpostas, que podem ser superadas. E o autor fala aqui no tópico de número 1, depois da grande comissão, ele fala sobre a questão da cultural. É aqui que ele trata sobre essa perspectiva de que tudo deve passar no crivo da palavra de Deus. É ela que vai dizer como é que deve ser a cultura, porque a cultura não é imposta por grandes sociólogos, filósofos, juristas ou por um poder político. A cultura da igreja é determinada pelo reino de Deus, é determinada pelo reino dos céus. É a Bíblia que nos ensina como devemos viver, como devemos nos comportar, como devemos agir, como devemos estar em sociedade, como devemos nos relacionar com o nosso próximo. Meu irmão, você que nunca leu a Constituição Federal, nunca leu o Código Penal, nunca leu o Código Civil, olhe para a Bíblia, cumpra a Bíblia e você perceberá que estará em acordo com toda a legislação do Brasil, com toda a legislação internacional. Porque a palavra de Deus ela é pura, ela é simples, ela demonstra a realidade do pecado, mas ela não passa a mão, ela demonstra meios para nos santificarmos. Então, cumpra a palavra de Deus. Coloque ela como realidade na tua vida e você vai espalhar essa cultura do reino, né? Então, essas barreiras serão superadas porque o que nos une é maior do que questões culturais que poderiam nos separar. O sangue do Cordeiro é maior. É isso que devemos perceber. Se há algo naquela cultura que vai de contra a palavra, deve ser ensinado biblicamente o correto, a maneira certa de se viver, ok? Então, o etnocentrismo, como ele fala aqui, esse enfoque etnocêntrico da grande comissão, tem a ver com a perspectiva de que todos nós temos o nosso juízo de valor, a nossa maneira correta de pensar. E quando olhamos para os vários tipos de etnocentrismos, né, nós não percebemos que é apenas um aspecto alimentar, mas pode ser um aspecto de indumentária, pode ser um aspecto também cultico ou ritualístico, né, pode ser um aspecto linguístico e por aí vai. Existem várias coisas que podem servir como barreira para a pregação do Evangelho quando o missionário não percebe que o Evangelho é maior do que essas questões que podem separar, ok? Agora vamos supor, uma comunidade indígena isolada com 500 pessoas que sacrificam crianças. Obviamente que isso vai de contra a palavra de Deus. Então devemos observar que esses aspectos não devem ser transpostos, mas devem ser tratados, eles devem ser discipulados
e aquela comunidade transformada pelo poder do Evangelho. Isso não é descaracterizar uma cultura, isso é desumanizar, isso é descaracterizar a realidade do ser humano que é feito à imagem e semelhança de Deus. Perfeito? Então, quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos dois grandes mandatos, ok? Primeiro, o mandato cultural, Gênesis capítulo 1, verso 26 até o verso 28, e também observamos a grande comissão, Mateus 28, verso de número 16 até o verso 20. Percebemos o quê? Imagine só, imagem e semelhança. Deus, ele queria, ele ainda quer ter a sua imagem e semelhança espalhada por toda a terra. E que o que o homem deve fazer? Essa perspectiva de espalhar a imagem deveria fazer com que cuidássemos da nossa imagem em uma vida de santidade, refletindo o seu caráter, e bem como da criação que foi colocada em nossas mãos, ok? Atendendo o mandato cultural. Então perceba o seguinte, quando olhamos para essa palavra, o mandato cultural, quanto à sua extensão, podemos conceituar da seguinte forma. O que é mandato cultural? É o aperfeiçoamento qualitativo, quantitativo da cultura com base no teísmo revelador manifesto na criação. Então, a cultura resultante, ela deve beneficiar o homem, seu habitat, e glorificar a quem? A Deus. Ela deve glorificar a Deus. Qual que é a implicação disso? É a responsabilidade do homem em estabelecer uma cultura saudável, com propósitos divinos. A perspectiva não é minha. Não é como eu devo perceber ou achar que aquela comunidade deve funcionar. É baseado nas Sagradas Escrituras que devo ver a realidade à minha volta. Ela não maqueia, ela não esconde o pecado, a chaga, a doença, a enfermidade, a perversidade, a imoralidade. Ela não esconde, ela não passa um pano. Pelo contrário, ela escancara a ferida e demonstra o remédio. É isso que precisamos fazer com a humanidade. É falar, meus irmãos, a questão aqui não é uma questão ideológica, não é uma questão de minoria em detrimento de uma maioria, não é uma questão onde se deve ser tratado o princípio da isonomia até as suas últimas consequências. Não é o resultado disso em detrimento daquilo, não é isso. Mas tem a ver com escancarar a realidade do pecado. Essa é uma realidade que deve ser tratada. É o câncer que se alastra por toda a humanidade. Qual que é o remédio? Não é apenas uma política pública. O remédio é a pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro remédio. Esse é o Evangelho que transforma e regenera os nossos corações. Ok? Então, vamos olhar aqui para esse contexto da Grande Comissão, rapidamente. A Grande Comissão, qual era o contexto? Marcos 16, verso 15. Ele foi entregue logo após Jesus ressuscitar. Atos, capítulo 1, verso 8, fala que ele foi entregue logo antes de Jesus ser assunto aos céus. E Atos, capítulo 1, verso 3, fala que ele foi repetido outras vezes, naquele período de 40 dias, né, em que esteve entre os seus. Ele repetiu muitas vezes esse mandamento, esse imperativo de pregar a todos, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós percebemos isso, ok? Mas isso não apenas se repete em Mateus e nem em Marcos, mas também em João e Lucas. Então vamos olhar aqui para João. Olhe aí a Grande Comissão em João. Abra sua Bíblia, João capítulo de número 20, verso de número 21. Verso de número 21 até o verso de número 23. Perceba o seguinte, João, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20, verso de número 21 até o verso de número 23. Diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os não retiverem, são retidos. Eu li até o verso de número 23.
João, capítulo 20, verso 21 até o verso 23. Então, observe aqui. Primeiro, eu vou destacar 4 questões aqui para que você entenda esse texto como a grande comissão. Primeiro, a diretriz. Observe o verso de número 21. E Jesus lhes diz outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Quem é que dá a diretriz? Quem é que envia? O Pai. O Pai me enviou. Como o Pai me enviou, assim eu envio vocês. O Pai envia Cristo e Cristo nos envia. Cristo nos comissiona. Ok? O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele comissiona porque ele morreu. Ele morreu por toda a igreja. Agora é a nossa missão de cumprir. Agora é aquilo que eu falei para vocês no começo, essa soberania mediada. É a nossa tarefa, é a nossa atividade delegada. Ok? Observe aqui, verso 21, a incumbência. Ele fala, eu os envio. João capítulo 20, verso 21. Eu os envio. O próprio Senhor é que envia. Qual que é o preparo? Observe o terceiro tópico aí, verso de número 22. O que ele diz? Verso 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam que? O Espírito Santo. Ou seja, a diretriz, como o Pai me enviou. Segundo, a incumbência, eu os envio. Também no verso 21. Terceiro, qual que é o preparo? Recebam o Espírito Santo. Por isso que essa lição vai apresentar o movimento pentecostal nessa perspectiva de missões, né? É a lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. É aquilo que fazemos no poder do Espírito Santo, naquela vontade de pregar o Evangelho. Tem pessoas que se convertem, com uma semana depois já estão fazendo aquilo que foram alcançadas por outras pessoas, evangelizando. Então é assim que são as Assembleias de Deus. Esse preparo pelo poder do Espírito Santo. E por último, verso 23, que é o quarto tópico que eu queria destacar com vocês, ele fala o seguinte aqui no verso 23. Se algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Ok? Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Ou seja, qual que é a nossa missão? Perdoar os pecados. Ok? Não no sentido de eu tenho poder para perdoar o pecado, eu que morri por você na cruz do Calvário, mas é escancarar a ferida que aquela pessoa tem e demonstrar o remédio. E falar que o Senhor Jesus Cristo é quem perdoa, quem galardoa, é aquele que sustenta, é aquele que revitaliza, é aquele que regenera e é aquele que justifica. É isso que devemos ensinar para as pessoas. Pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo, porque o Senhor nos enviou, o Pai enviou o Filho e agora estamos aqui como igreja, tendo Ele como cabeça, cumprindo a sua missão. Falando para o mundo, o Senhor perdoou os vossos pecados. Não é vinde a mim que sou o líder, é apontando para Cristo, vai para Ele. Ele que vai tirar o fardo das tuas costas. Ele que vai tirar esse sobrepeso da tua vida. Eu, como exemplo de Cristo, devo apontar para o remédio e devo demonstrar aquilo que aconteceu em nossas vidas. É isso que devemos fazer, ok? Vamos aqui para Lucas. Lucas, capítulo de número 24. Vamos falar aqui da grande comissão nos evangelhos, né? Capítulo 24, verso 46. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico, 46 a 49. Disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Olha como é interessante. Então, observe o seguinte, qual que é a base da grande comissão? É a Bíblia, verso 46. Está escrito. Está aqui. Segundo, qual que é a essência da mensagem? É o próprio Senhor Jesus Cristo, o seu sofrimento e a sua ressurreição. Aquilo que aconteceu, a sua morte vicária, a sua morte expiatória. Qual que é a tarefa? A nossa tarefa? Tendo em vista a essência da mensagem, tendo em vista a base que está escrita e a mensagem que é o sofrimento e a ressurreição de Cristo. A tarefa é pregar o arrependimento, perdão de pecados, verso 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento.
arrependimento para remissão de pecados a todas as etnias, a todas as nações, começando em Jerusalém. Olha aí a nossa missão. Qual que é a dimensão, a expansão daquilo que devemos alcançar, a dimensão do Evangelho? Verso 47, a todas as nações, é o quarto tópico. É isso que devemos fazer, pregar a todos, sem distinção. E quinto, os agentes da comissão. Nós, as testemunhas. Você não é testemunha de Cristo? Os nossos alunos, os professores, o pastor, a igreja deve testemunhar a Cristo. Testemunhar a Cristo é fazer missões. Fazer missões não é apenas pegar a tua mala e atravessar o Oceano Atlântico. Fazer missões é você testemunhar de Cristo no seu dia a dia, na sua vida diária, em cada palavra, pensamento e ação. Verso 48, vocês são testemunhas destas coisas. Olha o que diz o verso de número 49. É aquilo que nos impulsiona, o combustível para essa tarefa. Diz aí o verso 49. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. O poder não vem da nossa mente, o poder não vem das nossas técnicas, o poder não vem das nossas artimanhas, o poder vem do alto. Não existe missões se o poder não vier do alto. É o Espírito Santo derramado sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Vamos agora para Marcos, rapidamente. Falei da grande comissão em João, falei da grande comissão em Lucas, agora vamos falar da grande comissão no capítulo 16, 15 e 16 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 15 e verso de número 16. E disse-lhes, vão por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Perfeito. Verso 16. Então, qual que é a dimensão geográfica de missão? Ou das missões? Qual que é a dimensão geográfica das missões? Diz aqui o verso 15, a parte A. Vão por todo o mundo. Não é só Caxias, não é só o Maranhão, não é só o meu bairro, não, é o mundo todo. Pastor, mas eu não consigo viajar nem para a capital, não consigo nem ir para outro estado. Então, faça o máximo que você puder no local onde você está. Pregue o Evangelho com exemplo, com a tua vida de retidão. Pregue o Evangelho. É isso que devemos fazer. É todo mundo, todas as pessoas, cada indivíduo. Perfeito? O método da missão. Qual que é o método da missão? É a parte B, do verso de número 15. E pregue o Evangelho a toda criatura. Pregar, ministrar. Devemos apregoar, devemos pregar, ministrar, ensinar, devemos esclarecer, há vários aí sinônimos, para falar daquilo que devemos fazer, expor a palavra de Deus, ok? Esse é o método da missão, pregando, ensinando, ministrando. Terceiro, a dimensão sociológica. Qual que é a dimensão sociológica de missões? É apenas algumas pessoas? Não. Verso de número 15, parte C. Toda criatura, todas as pessoas devem ser alcançados pelo poder do Evangelho. A mensagem de missões, verso 15, parte D. Observe aí a parte D, o Evangelho. A mensagem de missões não é eu, missionário, não é o meu testemunho, não é as minhas experiências pessoais, não. Isso pode contribuir, mas o principal é, você é pecador, arrependa dos seus pecados, Jesus morreu por você na cruz do Calvário, e se você crer, você será recebido, você será aceito e o teu nome é escrito no livro da vida. Então fale, escancare, você é pecador, você precisa de Cristo. Arrependa dos seus pecados e alcance a misericórdia de Deus. Está aqui a enfermidade, apresente o remédio. Está aqui a chaga, apresente o antídoto. Está aqui o veneno, apresente a cura. É isso que devemos fazer. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a grande comissão em Marcos, ok? Falamos de João, falamos de Lucas, agora vamos, para encerrar, falar da grande comissão no famoso texto, né, o que é o mais conhecido, em Mateus 28, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu, Mateus 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e portanto, vão e façam discípulos de todas as batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim
2 tempos. Louvado seja Deus por isso. Perfeito. Estamos falando aqui da comissão em Mateus, da grande comissão no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Primeiro, eu falei da fonte da tarefa, toda a autoridade de Jesus, verso 18. Segundo, o objetivo da tarefa, discípulos de todas as etnias, verso 19. Terceiro, o conteúdo da tarefa, que era ensinar, obedecer a tudo, que é a tarefa de discipular, ok? Quarto, o apoio na tarefa, presença de Jesus todos os dias. Ah, se não fosse a sua presença, se não fosse a sua capacitação, se não fosse o seu poder. Então devemos concluir, queridos professores, que a grande comissão ela foi dada por Jesus, muitas vezes nos 40 dias após a ressurreição. Segundo, por ser um tema de tamanha importância, 5 registros foram deixados para nós. Mateus 28, Lucas também aparece, Marcos, João e Atos capítulo 1, verso 3. E nos 40 dias em que esteve entre nós, Jesus ele demonstrou que seus seguidores deviam dar continuidade àquilo que foi iniciado por ele. E quarto, cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, como discípulos de Jesus, entender as expectativas dele e obedecer esse mandamento, obedecer essa palavra, para que possamos chegar como Lucas no capítulo 15, verso de número 6 e dizer: encontrei a minha ovelha perdida. Ou fazer como Mateus no capítulo 22, verso 10 e dizer: e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Querido irmão, querido professor, essa tarefa é minha e sua. Vamos pregar o Evangelho até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Louvado seja Deus. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.